Olá, bem-vindo ao Pod 18, podcast da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas Núcleo Sorocaba. E hoje é muito especial, é um dia assim maravilhoso. Hoje, dia 18 de dezembro, estamos a uma semana do Natal, felizes por essa data tão bonita do nascimento de Jesus que nós comemoramos. E para falar sobre o Natal e sobre vários assuntos, a escolha desse mês foi também muito especial. Nós temos a alegria de contar conosco aqui no estúdio com a presença do padre Paulo Roberto Gonzalez, padre que é pároco da Igreja de São Paulo Apóstolo, é um advogado, é psicólogo, é um apresentador na TV Século XXI, conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora e também um grande amigo de muitos anos. Padre Paulo, seja muito bem-vindo ao podcast da ADCE. Muito obrigado pelo convite, Vanderlei. É uma alegria estar com você e com todos aqueles que vão nos acompanhar. Eu agradeço muito o convite, pelo carinho, pela amizade que temos e depois poder falar um tema muito especial para a nossa vida de cristão. O senhor nasceu em Sorocaba, eu vou entregar a tua idade, hein? Não tem em problema. 10 de maio de 1957, né? E está completando também, já completou 39 anos de ministério sacerdotal. Sim. Quando o senhor olha para essa trajetória, né? Qual que é o primeiro sentimento que vem ao seu coração? Olha, primeiro passo de poder agradecer pelo fato de poder participar desse ministério, de poder apontar o reino de Deus. Essa realidade que, como nós sabemos, não é geográfica, mas é uma realidade de estado de vida, em que as pessoas conseguem fazer escolhas diferenciadas, né? Todos nós sabemos que a vida é feita de escolha, e o Senhor, dentro do nosso livre-arbítrio, nos deu essa capacidade. Então, Ele me escolheu dentro da minha escolha, porque, lógico, Ele respeita a nossa liberdade, e eu fiquei muito feliz. Aliás, eu poderia dizer como Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. Não tem por onde, né? Então, são 39 anos de ministério dinâmico, né? Muitas coisas no início a gente não tem bem claro como a gente vai amadurecendo, como a gente tem que se posturar. Lógico, o primeiro passo está unido à arquidiocese, né? Portanto, que é o caso de Sorocaba. Não somos padres acéfalos, devemos estar unidos ao bispo e aos demais irmãos no presbitério. Então, isso dá uma força, uma caminhada comum, isso faz com que a pastoral se torne orgânica. Bem, mas, como eu estava dizendo, a maturação, o desenvolvimento, como que você vai crescendo, amadurecendo, como hoje, né? Quando a gente chega a 39 anos de padre, você só tem que agradecer a Deus e dizer: puxa vida, quanta conquista e quão em liberdade eu estou ultimamente, né? Porque o conceito de liberdade que eu tenho é que quando você escolhe fazer algo, você está mais livre do que quando você começou ao terminar. Porque tem muita gente que tem esse conceito, né? Eu vou fazer o que eu quero, mas só que quando termina está pior do que quando começou, então não é liberdade, né? Isso é uma libertinagem. Então, uma liberdade de poder ter escolhido dentro do convite, o Senhor me convidou, eu não tenho dúvida sobre isso, isso é mística, isso é espiritualidade. E aceitei e de maneira dinâmica fui me refazendo o tempo todo pela misericórdia de Deus. Padre, vamos voltar um pouco no tempo. Antes de ser padre Paulo Roberto Gonzalez, era o filho, o menino de calça curta, pé no chão, o Paulinho, talvez, não sei, né? Como é que era essa convivência na sua casa, no seu lar? Havia, assim, alguma formação cristã, católica, alguma coisa que já desde criança o levava a sentir esse chamado? Você falou aí agora há pouco, o Senhor me chamou, mas já de criança havia? Ou era uma infância normal na escola, chutar bola na rua, essas coisas, para depois chegar
na fase mais Isso. de chamar. Como é que foi isso aí? Papai era da Sorocabana. Tá, E quando mamãe estava no período gestacional, teve algum problema no hospital aqui, eu fui nascer no Hospital da Lapa, em São Paulo. Mas foi registrado aqui em Sorocaba, então, portanto, tá. sou sorocabano. E fui criado aqui na Rua Aparecida, tão próximo, mais próximo ao Lago do Líder. Depois mudamos para o Lago do Líder, morando com os meus avós maternos, e tínhamos uma família muito saudável, muito alegre, muito feliz, a qual eu sinto muita falta hoje. Sinto falta no aspecto da convivência, Uhum. mas a maturação que isso foi nos dando. Então, jogar bola naquele larguinho do Líder ali, né? Era muito bom, na pracinha. Tinha matinê, tinha o cinema, né? O tempo todo ali, era um movimento intenso. Hoje já não temos mais isso, né? Mas está Uhum. bem. Eu não sou saudosista, mas lembro com carinho Com carinho. Uhum. esse período de infância. Foi muito bom. Eu estudei no grupinho Santa Rosália, depois fui fazer o Estadão, mas não tinha nada assim de pensar ser Mas o padre, pai não. sendo ferroviário, o filho, você vai ser ferroviário também ou não? Não, não, acho que nunca me influenciou nesse aspecto. Não. Não, eu com 14 anos eu entrei trabalhar na Conal, Tá. lá no campo de aviação, Coberta. com o Bertrand, tanto que ele foi na minha ordenação É, depois. eu conheci o E Beto. foi justamente numa época muito difícil, né? Porque eu estava lá quando faleceu os filhos dele, Tá. em 1972. Puxa vida, foi muito difícil para ele, para Dona Palmira, que faleceu agora há pouco tempo, e o irmão também que perdeu 2 filhos, e uma irmã que perdeu uma filha. Essa que estava dirigindo o Fusquinha na época, de 18 anos ela tinha. E aqui estava fazendo aniversário naquele domingo, essa não faleceu. Essa está Ah, viva até hoje. Bem, aí fui trabalhar na Conal e depois vida normal, né? Vida que você segue, trabalhava com contabilidade, tanto que a primeira faculdade que eu fiz foi de ciências contábeis. Aí montei o escritório de contabilidade, que trabalhava com bacana. isso. De- Interessante. Aí quando eu tive esse chamado, não é uma coisa mágica, né, É. Vanderlei? Não é uma coisa mágica, mas é algo assim que faz a gente pensar. Eu tinha ido a Santos, à praia, e como eu sou muito bronzeado, né, eu me queimei demais, fiquei super vermelho. Naquela época não tinha É, filtro solar, né, tinha essas aqueles coisas. Tá. bronzeadores, né, Aí, de mercúrio e essas coisas. Oxe, eu Coca-Cola. fiquei cozido. Aí nós fomos fazer um passeio no Nossa Senhora de Montserrat, que é a padroeira de Santos, pelo bondinho, né, Ah, por ser algo assim pitoresco. E chegando lá eu fiz as minhas orações, como de costume, e a missa, mas tinha assim uma intenção tão uhum. forte. Gostava, me deixava muito entusiasmar pelo Padre Lívio. Eu acho que ele era um homem tão É, compungido, um homem tão... gostava da maneira com que ele celebrava a missa, né? Então fui, sabe, me espelhando nele. Interessante. tá. Bem, a partir daquele momento, eu até disse para os meus amigos: quero ser padre. Eles deram risada. Eu falei: vamos. Como foi esse processo, né? A Tá. gente dizer que eu tive febre, essas coisas, não, viu? Que nem São Francisco de Assis, não. Mas voltei e aí comecei a falar para meus pais acharam um tanto estranho, porque pensaram que eu ia casar, aquela coisa normal, né, de É, uma família, de um filho. Será que tem alguma desilusão? Eu falei: não, não, não tô iludido, não, nem desiludido, eu estou muito feliz. Bem, aí entrei para o seminário em 78, eu ia fazer 21 anos, né, estava com 20 anos. E assim que segui a carreira. Aí terminei ciências contábeis, fiz a filosofia 3 anos, fiz a teologia, depois aí eu fui fazer direito canônico, o mestrado, tanto o doutorado, só que o doutorado eu fiz pós-psicologia. tá. Fui fazer psicologia, fui fazer psicanálise, aí eu fui fazer o doutorado trabalhando patologia psíquica, pelo fator de trabalharmos no tribunal eclesiástico, Ah, porque você sabe que tem muitos casamentos nulos, né? sim. Muitos. E a igreja, por ser a igreja de Jesus, a igreja é pautada na justiça. Sem justiça não há igreja. Então muitas pessoas fazem os seus erros. Então nós estamos tentando reparar esses erros que foram feitos por uma série de capítulos, né, de nulidade, Aham, que a gente busca justamente no direito canônico, por ser pastoral, né? aham. Então foi assim, mais ou menos, a trajetória. Maravilha. É, o senhor também é advogado e psicólogo, né? Como, além, lógico, em primeiro lugar, padre. É,
como que o padre ajuda o advogado e ajuda o psicólogo no seu dia a dia? É, Qual é essa interação? o curso de direito eu não fiz, né? Eu Ah, só tá. fiz o direito canônico, Ah, o direito quer dizer, o canônico, direito da tá, igreja, que é base para tá. o direito civil, né? O direito civil. Mas quando eu fiz ciências contábeis, eu trabalhava umas ciências exatas. Depois você vai para a filosofia, aí você começa a buscar temas áridos. Aí você vai fazer a teologia, porque na filosofia você busca Deus através da teodiceia, através da razão, né? Você busca os elementos de como provar a existência de Deus. E depois na teologia você estuda Deus pela revelação, né? A gente estuda, tem que ter um dado da fé, porque isso é fundamental. Então aí quando eu fui pensar justamente em trabalhar com direito canônico e poder ajudar as famílias, por isso que depois eu fui para as equipes de Nossa Senhora, porque logo que fiquei padre eu assumi uma equipe, a equipe 13, mas eu Tá. era muito jovem, eu queria mais ficar com a juventude, né? Então, mas enfim, depois aí eu voltei, hoje nós estou à frente de 6 equipes, só me afastei agora uns meses por causa da minha mãe, que tive que cuidar até o óbito, e trabalhando justamente o direito canônico foi que eu fui fazer psicologia para poder pensar justamente em elementos patológicos que o sujeito traz dentro de si, para poder pensar justamente na nulidade desse matrimônio. Por exemplo, uma das coisas que são fundamentais, várias coisas, mas uma delas que é fundamental é justamente o bonum conjugum, que é o bem dos cônjuges. Tem muita gente que se une e não tem o bem do outro. E se não tem o bem do outro, não pode existir um casamento, quer dizer, não pode ter uma casa comum, não pode ter um matrimônio, um desejo de ser mãe, desejo de ser pai. Isso vai ser um período, né? Um período de satisfação humana só, simplesmente, mas não tem cumplicidade, respeito, carinho, diálogo, né? Não tem essa. Então eu fui trabalhar justamente pensando nisso. E quando eu fui pensar na patologia psíquica, eu fui pensar em anorexia e bulimia, que são transtornos da alimentação, mas não só no transtorno da alimentação, mas pensar justamente aquilo que a gente engole o tempo todo e depois você tem que ter atitudes bulímicas, você tem que provocar a saída novamente. Você não consegue digerir por falta de conhecimento, de busca, de aceitação de si mesmo. É o processo do autoconhecimento, né? Porque quando a gente não se identifica, você fica comprometido com aquilo que você acha. Agora, quando você sabe o que quer, você consegue identificar o que acha e faz escolhas. Agora é duro quando você não consegue fazer escolhas e escolhem por você, né? Como muitos casos, tem muitos casos de casamento que os pais escolhem às vezes para os filhos, né? Ah, não, você vai casar. Muitos casos de gravidez, por exemplo. Ah, não, ficou grávida, agora você vai casar. Coisas mais antigas, né? Uhum. Então, e hoje remonta já a separações antigas, porque não tem comunhão de vida, não tem cumplicidade. O filho foi uma ocasião de uma situação de união que não estava preparado para isso, né? E casaram não em nome de um amor, mas casaram em nome de um filho, mas isso é consequência depois, né? Esses dias saiu no jornal de Sorocaba uma manchete lá, inclusive, que o número de casamentos em igreja está reduzindo. Por que está acontecendo isso, padre? Porque hoje nós estamos na geração Z, e a geração Z é uma geração terrível, né? O final da outra geração, da geração X e agora Z, a geração Z, eu não quero ofender ninguém, mas segundo os estudiosos, tem o QI baixíssimo, né? Então, pessoas que não estão pensando. Então, não adianta a gente ficar criticando que são monoparentais, que são homoafetivos, não adianta ficar criticando pela moral. É uma estrutura que está gerando isso. Então, nós temos que procurar elementos nos estudiosos para tentar desarticular ou pensar ou refletir e trazer elementos para a sociedade de hoje. Não é simplesmente uma questão moral, isso é feio, isso é isso. Não, isso é um absurdo, né? E também não é uma questão de liberdade, é uma questão da própria geração. Porque normalmente os filhos devem ter um QI maior que o dos pais. E na geração Z não está acontecendo isso.
Então são pessoas influenciáveis. Hoje, por exemplo, você fala assim, e aqui não sou homofóbico, não é isso não. Eu só quero deixar bem claro na nossa reflexão. Você tem que beijar sua amiguinha, por exemplo. Não, mas não é essa a minha escolha. Por que eu vou me sentir influenciável? Por que eu tenho que fazer? Ou vice-versa, com homens também, né? Tá. Então, a pessoa às vezes não é homossexual, ela está naquele momento, entendeu? Por curiosidade. E acaba desenvolvendo, né? É uma questão da psicanálise, como o Freud diz, todas as vezes que o homem cria uma interjeição, forma dique. E quando forma dique, forma água. O rio, quando nasce no alto da montanha, ele vem descendo. Não há obstáculo para ele. E isso tem um papel maravilhoso, como a gente, né? Você chega dentro de uma pedra e não fica ali batendo. Ele vira. Vira. Até que um dia ele fura também essa água, né? Desculpe, a água fura essa pedra. Bem. Então, normalmente na psicanálise tem essa figura de linguagem de dizer, quando há um impedimento humano, cria-se justamente o dique, né? Formou o homem, formou o dique, aí forma a água. Aí, para transbordar aquilo, quando preenche, fica uma coisa extrapolada. É uma figura de linguagem que eu estou falando, acho que Sim, é compreensível claro. isso. Compreensível. Porque nós precisamos desenvolver a capacidade de cada sujeito. Porque tem muita gente que vai dizer, mas isso é uma terceira via? Não vamos por esse caminho, porque para mim não é uma questão de identificação. Porque o Freud vai dizer que nós nascemos bissexuais, todos nós, não é na genitalidade, é na sexualidade, enquanto o desenvolvimento não é na genitalidade enquanto você vai procurar esse ou aquele, não, estou falando, você ama tanto o seu pai como você ama sua mãe. Depois você vai ver com quem você se identifica e vai buscar na figura do outro. Tanto que lá no tribunal a gente trabalha muito isso. Casei com uma pessoa que bebia e não sei o quê. Eu falei, seu pai bebia? Bebia. Casou com o pai. Casou com o pai. Entende? São identificações que ficaram abertas. Elas buscam as identificações, porque no meio de tantos homens ela vai buscar justamente aquele que é parecido com o pai? Porque no meio de tantas mulheres eu vou buscar justamente aquela que se identifica com a minha mãe? E tem muitos casamentos que depois, você não cozinha igual minha mãe, você não lava roupa que nem minha mãe, e começa a dar aquelas confusões, porque não tem cumplicidade, não tem vida em comum, aí começa a dar um problema atrás do outro, né? Não sei se eu estou falando demais. Não, tá perfeito, tá perfeito, tá ótimo. Quero deixar bem compreensível. Tá ótimo. A minha postura, amo, respeito as pessoas, vibro com elas e quero estar junto com elas. Tanto que a nossa pastoral, ela é bem humana, eu preciso trabalhar, eu gosto muito do humano, gosto do sujeito e penso esse sujeito, tanto que a gente trabalha no CAPES, lá em O que é o CAPES? O CAPES é um centro de detenção psicossocial, álcool e droga. Portas abertas, a gente acolhe pessoas que nos procuram e que têm uso abusivo de álcool, têm uso abusivo de drogas. Eles vêm porque eles perderam totalmente a identidade. Perderam família, perderam bens, perderam emprego, enfim. Né? Quem mais procura, o homem ou a mulher, padre? Hoje tem muitos homens, mas tem mulheres também que nos procuram. Tem muitos. Então a gente tem todo um tratamento multiprofissional, né? Passa por, tem um médico um médico psiquiatra, tem uma generalista, médica clínica geral, tem enfermeira, tem auxiliar de enfermagem, tem terapeuta ocupacional, temos 3 psicólogos, temos também assistente social, redutor de danos. É uma equipe multidisciplinar onde nós, né, trabalhamos essa pessoa para ter, cada um tem um olhar. Isso que é rico na pessoa, né? Cada um tem uma maneira de ser, você tem, o psicólogo vai olhar de um jeito, o psiquiatra vai olhar de outro jeito, e aí na nossa supervisão a gente senta e cada um traz aquilo que percebeu e aí a gente consegue trabalhar esse sujeito, quer dizer, faz proposta para ele, para que ele quer aderir ao tratamento, para ficar pelo menos sem o uso, porque deixar de usar é muito difícil, mas seria interessante que ele deixasse de usar totalmente, porque ele continua sendo um alcoólico, né? Continua sendo, mas só que sem uso.
E Tá? aconteceram já casos, Temos experiências experiências exitosas, positivas. exitosas. Ou você tem muita gente que voltou para a família, reconstituiu. Mas não é pelo nosso projeto, viu, Wanderlei? Não é nós que. A gente vai provocando o self na pessoa. Porque você sabe que às vezes as questões de muito ego, as pessoas que têm muito ego julgam demais as demais, né? Eu, por exemplo, como eu estava falando aqui, eu não estou julgando a geração Z, eu estou só partindo da literatura e pensando que hoje a sociedade está estruturada nessa situação justamente porque há muita influência, as pessoas não estão pensando muito. O produto cartesiano, né, de Descartes, penso logo existo, parece que não está acontecendo muito. Hoje a neurociência diz que a gente não pensa, né? Pensam por nós e isso é triste, né? Ou então, daqui 30 segundos eu vou olhar por um lugar que já está como que pré-determinado. Mas sou eu que vou olhar, mesmo que seja o inconsciente. Então eu acredito ainda na escolha e vou lutar para que eu consiga fazer escolhas. Apesar de sermos influenciáveis também, a gente se influencia por um bom programa. Mas aí, eu como estava dizendo, né? Diante de um podcast que você vê e faz pensar, você se apropria daquilo, é uma riqueza. Então faz com que você, dentro da sua liberdade, você escolha. Agora é triste quando as pessoas vão influenciando negativamente as outras, né, para que elas... É isso que dizia a Melanie Klein, que foi uma grande psicanalista, identificação projetiva. Eu me projeto nos outros, né? Então, como você não usa, eu quero que você use também, porque assim a gente vive eu fico na zona de conforto, ou então a projeção. Nós estamos chegando, padre, a uma semana aí para o Natal, né? Que seria assim o tema central. E eu sei, né, por pesquisas feitas, que aumenta muito nessa época do Natal a busca de pessoas pelo centro de valorização da vida, pessoas que são solitárias, né, e buscam até o suicídio, né? E precisam conversar, desabafar, serem ajudadas, mas muitos não conseguem e acabam até cometendo suicídio. O que acontece na época de Natal, na época de final de ano, que há assim um aumento muito gradativo dessa busca, porque esse momento é um momento que traz a lembranças de festividade em família, daquela coisa toda, mas e o telefone não para de tocar lá no CVV. O senhor, como padre, psicólogo, dá para explicar o que acontece nessa época? Não tenha dúvida que a questão do suicídio acaba acontecendo por um equívoco emocional, né? A pessoa acaba querendo ficar livre do problema que ele está enfrentando e acaba cometendo suicídio, achando que... Porque para o inconsciente não existe morte. Então eu acabo... Olha que confusão mental que a gente faz e que equívoco. A consciência nos diz que vamos morrer, mas o inconsciente não. É como os animais. Os animais têm inconsciente, eles não sabem que vão morrer. Nós sabemos. E mesmo sabendo, a gente não aceita. E fazemos as piores coisas. Imagina um animal, ele não tem... Ele sabe do perigo se ele tiver condicionado, né? Porque muitas vezes nós também estamos condicionados a certas coisas. Não porque pensamos, mas pelo condicionamento. Isso é horrível. Agora, eu diria... Para nós que temos uma história, uma família, e se de repente a gente perde todo esse contexto, vou citar meu exemplo. Papai já partiu, mamãe já partiu, meu irmão, hoje eu estou sozinho na família biológica. Mas eu fiz laços com outras pessoas. O simbolismo gera vínculo. Olha, todo o símbolo do Natal é para gerar vínculo. Vínculo consigo, vínculo com o outro. Porque se eu não sei vincular, eu vou fazer as piores coisas. Então o vínculo é fundamental, e quando você não exerce vínculos, você acaba indo para o suicídio, você se sente vazio, aí você quer ficar livre do problema, acaba se matando e não percebe que isso, por incrível que pareça, vai tirar a sua vida e você vai deixar de ser uma solução para ser um problema.
no sentido de dizer que pena, né? Você poderia tanto solucionar. O Jean Vanier, não sei se você já ouviu falar, ele foi fundador da Arca. A Arca são pequenos células. Ele pegava pessoas com rebaixamento intelectual e formava famílias com eles, né? Tá. Tanto que a gente tem aqui em Sorocaba, a gente começou uma Tem lá uma na arca paróquia. aqui, né? Temos aí lá na Avenida Brasil, começou junto com a paróquia, inclusive. A Ione, que é uma grande psicóloga, ela conversou comigo e falou, vamos fazer sim. Simplesmente porque as pessoas começaram a se sentir amadas e valorizadas, né? Porque Ah, elas estão desconectadas com a realidade e a gente precisa fazer a reinserção social. Então, uma pessoa desconectada da realidade, ela vai para as drogas, se ela tiver acesso, para a bebida, e aí constantemente vai ficar uma pessoa alienada, vai para o suicídio, porque quer ficar livre da dor. Que nem o estado de nirvana. O estado de nirvana é quando você está no vazio, você não quer problema nenhum, você está na zona de conforto. Por exemplo, quando você tem vontade de fazer xixi. O exemplo sim. bem chula. Você levanta, você está desesperado, você vai no banheiro, houve um alívio. Você volta tranquilo e continua trabalhando. Mas enquanto você não fica livre disso, você fica atormentado com Tá. pelo amor de Deus, não estou aguentando. Ah, Mas uma vez que você... E assim, muitas vezes tem pessoas que fazem equívocos com relação a certos sinais, né? Não é um símbolo verdadeiro, aí vincula com coisas erradas e necessariamente vai levar a e uma situação errada. que, aproveitando, né, a oportunidade, padre, que muitas pessoas vão assistir, tomara que não esteja, que tenha assim nenhuma pessoa que está assistindo o podcast que esteja pensando em suicídio, mas vamos considerar que, né, que mensagem o senhor falaria para essa pessoa, para ela repensar sobre essa ideia que ela está tendo de tomar muitos comprimidos ou de fazer algum gesto, algum ato? Isso. Primeiro que nós precisaríamos trazer ela para o consciente, né? Submeter novamente ao consciência. Quer dizer, você volta à tua consciência, veja quem é você, a capacidade de superação, porque é um mecanismo de defesa, aquilo que nós chamamos, que não é para todo mundo, viu? Tem gente que consegue, tem gente que não. Não estou subestimando ninguém também. É, Mas a sublimação é justamente o mecanismo de defesa que é para quem pode, não é para quem quer. Tem muita gente que dificilmente, porque as identificações são muito paupérrimas, né? Porque tem muita gente que tenta o suicídio, mas não consegue, porque ainda tem um pezinho na esperança, tem identificação. Mas eu diria a você, entra no processo do autoconhecimento, quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou. Eu diria assim, eu como padre, se eu pergunto para você, Vanderlei, quem é você? Né? Você vai dizer, eu sou Vanderlei, sim, mas tirando o nome, quem é o Vanderlei? Sou casado, não, mas tirando o casamento, enfim. Aí se você procura dizer, que é você? Não quem é você, mas que é você? Ah, eu sou cristão. Pô, se você é cristão, é sinal que você tem um vínculo com Jesus e você não tem medo de enfrentar nada, porque ele é realmente a fonte de vida. Porque se você perguntar assim, quem é Deus? Não, isso não é uma pergunta boa, porque Deus é o todo, Deus é substância. E a substância não necessita de outra para existir, ela existe em si mesma. Isso é um princípio filosófico. Deus não é uma pessoa, a não ser em Jesus Cristo, né? Mas veja o Evangelho de João, no princípio era a palavra estava em Deus e a palavra era Deus, e ela se fez presente. É isso que nós queremos celebrar no dia 25. No dia 24 a gente celebra o despojamento de Jesus, que nasce numa manjedoura, quer dizer, no lugar onde os animais comem, né? E os animais também, que somos nós homens, comemos de maneira errada. E ele vem justamente para nascer em Belém, que significa a casa do pão, e eu preciso desse pão para me manter vivo. Olha a analogia, como é profundo isso. Ele se tornou onde ele está na manjedoura para que eu possa me alimentar e deixar de ser um animal irracional para ser um animal racional, segundo Aristóteles. Começar a pensar mais, amar mais, gerar vínculo, isso que eu estava dizendo. Se o símbolo não capacita o meu vínculo,
então eu não sirvo nem para viver, do meu ponto de vista. É sinal que eu sou influenciado, sou influenciável, eu vou me deixando identificar por coisas vazias. Então, dizer para esse sujeito, por favor, procure não quem é Deus, mas que é Deus para você, que é diferente. Aí, quando você busca que é Deus, aí você fala assim, ele é amor, ele é vida, ele é luz. E é o que nós queremos celebrar no Natal agora. Não queremos celebrar quem é Jesus, porque ele, nós sabemos quem ele é. Aliás, ele sempre pergunta, né? Quem dizem os homens que eu sou agora? E vocês, o que dizem de mim? O que eu sou para você? É diferente, né, a pergunta. Quem? Agora, que eu sou para você? Que é Jesus para você? Agora, não é perguntar quem é Jesus para você, que é Jesus para você. Tanto que a gente quer celebrar agora o Natal pensando que é Natal para você, né? Para Porque muita gente, Natal é presente, é sim, festa, é virou, código. infelizmente, que é também, mas não é o todo, né? Então, Eu acho que a gente precisa partir de um pensamento maior para chegar no menor. Então, se eu tenho a vida, se eu tenho a luz, se eu tenho o amor, eu quero partilhar isso com você. Vou partilhar a mesa, vou dar presente para você, porque Deus me presentou com a vida, eu quero presentear você também. O gesto do símbolo, eu vou dar uma caneca para você usar aqui no programa, por exemplo, nesse podcast. Aí você vai manter o vínculo. Olha, quem me deu foi um amigo, Padre Paulo, e isso mantém o nosso vínculo de amizade, de carinho. Agora, dar presente por dar presente, simplesmente para favorecer o comércio, não, acho que presentes que você nem usa, guarda lá no armário e depois não tem sentido nenhum, né? Mas está presente na vida do outro, né? Eu penso legal. que Mata uma curiosidade, padre. O senhor apresenta lá na TV Século XXI, faz anos já, eu lembro, a evangelização também nos meios de comunicação, por exemplo, né? O que é o seu programa lá na Século XXI? já não estou mais lá. Ah, não está mais? Quer dizer, eu pedi afastamento Tá. porque a mamãe começou a ficar muito debilitada e você sabe que eu tinha que cuidar dela, né? Hã? Mãe é mãe. Ela tinha uma afinidade muito grande. Muita gente fala, nossa, que relação edipiana fortíssima. Pô, pensa o que vocês quiserem, o que eu vou fazer? Eu gostava de estar com a mamãe, né? De estar com ela. Tanto que hoje eu sinto muito falta, não da mulher de 92 anos, sinto falta da mãe. Minha mãe era muito dinâmica, uma cabeça, ela morreu totalmente lúcida, né? Só que ela teve uma broncopneumonia que acabou contraindo no hospital, dado uma queda que ela teve. Essa é a parte irônica da existência, né, Vanderlei? O idoso cai, o idoso tem que estar sendo assistido o tempo todo. Mas como que foi cair? Como foi cair, cai mesmo. E vai fazer o quê? Vai ficar bravo com Deus? Dá a impressão que Deus que passou o pé? Não, somos nós que temos que cuidar, né? É essa parte que tem que assumir na nossa existência. Aí, quando foi esse período, eu pedi para afastar um pouquinho. Vamos ver agora se o ano que vem eu vou. Porque eu fazia um programa Madrugada de Bênçãos, que era um momento de muita ligação de suicídio, de pessoas desesperadas, de pessoas que se tornavam vítimas e não protagonistas, né? Tá. Porque tem muita gente que se torna vítima dos problemas e tem gente que se torna protagonista. Então a gente fazia todo esse papel, né, com eles. Começava à meia-noite, terminava às 3 naquela época. Gostava demais. Depois comecei a fazer um outro, Você Pode Ser Feliz. Então a gente levava muitas entrevistas também, eram 3 horas de programa. Então a gente trazia ao vivo, a gente trazia pessoas, psicólogos e professores e médicos, para a gente poder. Você pode ser feliz. Porque muita gente fala assim, mas como ser feliz? Pô, tem meios, né? Meios legítimos, plausíveis. Então foi por isso. E sempre com o papel da evangelização. Eu gosto muito do capítulo 38 do livro do Eclesiastes, que vai dizer: vou criar o médico para cuidar de você. E vai discorrendo, né? No finalzinho ele diz assim: peca contra o Criador quem não busca o médico. Acho 10 isso. Porque muita gente faz no fundamentalismo, né, Vanderlei? Ah, Não, não vou. Eu sei que está difícil hoje, né? O sistema de saúde, aham. né? A gente sabe que o plano de saúde está muito caro, Cara, mas nós temos que lutar por isso. Temos que ter políticas públicas que nos ajudem a pensar no povo. Essa é a nossa ação. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Efésios,
que ele diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um Deus, Pai de todos, que age através de todos. Ele está agindo através de mim, de você, de todos nós, Uhum. para que a gente possa implantar o seu reino. Então é esse reino que eu escolhi implantar. Então busco a espiritualidade, porque religião hoje está cheia, né? Está cheio de muita religião hoje. Eu quero a espiritualidade, né? Eu acho que a gente precisa buscar isso. Essa intimidade com Jesus. Que é Ele para mim? Muita gente às vezes me questiona, voltando um pouquinho aí ao foco do Natal, dia 25 de dezembro, mas foi o nascimento de Jesus? Não, a gente não está celebrando a data, a gente está celebrando o fato. Que é Jesus na minha vida? Por que todos os anos? Porque eu quero celebrar a vida. A gente lê na noite do dia 24 aquele trecho da carta de Paulo a Tito, a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus, puxa, que coisa maravilhosa, né? A todos. E ela traz o quê? A graça, a salvação. Então eu começo a ser livre de mim mesmo, porque a maior salvação que Jesus quer trabalhar é eu ser livre dos meus pensamentos, das minhas limitações, dessa incapacidade de não lutar, de ser melhor, de se tornar vítima da situação. Não, vamos lutar para que o mundo seja melhor. Pensar assim, olha, eu tenho motivo para ser solução e não problema, né? Eu bato muito nessa tecla, porque sou cristão, eu sei aonde eu vou, e o cristão confia em Deus, né? Outro dia eu estava vendo uma gravaçãozinha que dizia: você vai lá e pedir um café quente, o cara te deu um café frio, agora você vai fazer a maior briga com ele, vai saber qual é o motivo dele, né? Ou você pode pedir para esquentar o café, já resolve o problema. Por que você vai criar uma situação, né? Por que você está com a autoestima tão baixa desse jeito que você vai achar que já é perseguição? Que as pessoas estão falando mal de você, que não sei. Não, a opinião dela é dela, né? Uhum. Uma vez eu falei para um amigo, uma frase que eu tenho desde o seminário, viu, Vanderlei, isso, partilhando. Nunca se justifique, porque os teus amigos não precisam, os inimigos não vão acreditar. Então, pega o seu tempo. Muito boa essa. Fala assim, você está fazendo isso? Na sua cabeça estou, e não vou conseguir tirar isso de você. Então, Tá. pensa o que você quiser. Na vida de padre a gente passa por momentos difíceis, né? Você sabe que padre é alvo, né, de É vidraça. vidraça, É. pedrada para tudo quanto é lado. Mas a gente vai, hoje em dia, como eu falei para você, é tão dinâmica a vocação da gente, que hoje eu não sei se eu fiquei maduro, ou desculpa a expressão, fiquei sem vergonha, porque hoje, o que quiser, eu estou muito sereno, tranquilo, sei o que quero. Essa é uma frase do Kant: quem sabe o que busca, identifica o que acha. Não é? Ou então Alice no País das Maravilhas, né? Lembra que ela perguntou para o gato: onde vai essa estrada? Mas você quer ir para onde? Eu não sei, eu Uhum. estou perdido. Sabe? Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Nós Caminho lutamos. Por isso que é salvação. Não estou perdido no meio do mundo, não. Eu sei para onde eu estou indo. Agora é duro a gente trabalhar certas questões. Aí o Natal para nós é isso. É a gente recuperar a luz novamente, para que o ano de 26 seja um ano de luz, de vida, de muita esperança, né? De muito amor. Maravilha. Nesses 39 anos de padre, foi uma evolução também de formação, de conhecimento, né? Porque a experiência. E atualmente, Padre Paulo, as pessoas procuram o Padre Paulo mais para confessar ou para pedir conselho ou para ter um apoio psicológico? É engraçado, são períodos, né, que nós vivemos. As pessoas estão voltando para a confissão, é interessante isso. Houve um período que as pessoas não estavam confessando mais. É isso que eu estava falando, são as gerações. E as gerações agora, de um pouco mais de consciência, estão voltando e estão entendendo o sacramento. Outro dia eu fiz uma confissão para a primeira Eucaristia, mas antes de eu confessar as crianças, eu quis confessar com o padre que foi me ajudar. E ele também. Falei: como que nós vamos confessar sem se confessar? Sem poder falar da gente. Tá. É um ato de humildade isso, porque tem muita gente que fala: eu confesso com Deus. Tá bem, a gente fala com Deus. Mas falar de si naquele momento não é muito fácil, exige humildade, né? Porque falar dos outros a gente fala facilmente. Eu tenho algo comigo que é muito freudiano, que ele diz: quando Pedro, ou melhor dizendo, quando Paulo fala de Vanderlei, eu conheço mais a Paulo do que Vanderlei. Sim. Se eu falo de você, eu estou falando de mim.
Basta ter um pouco de psicologia para você entender, né? Então a gente vai se policiando, vai entrando no processo de conhecimento, de busca. Bem, então hoje as pessoas me procuram por situações pastorais, às vezes, para resolver problema de casamento, e muitos também para aconselhamento no aspecto psicológico, às vezes, né? Pessoas que estão em conflito. Hoje nós somos a patologia do vazio, tem muita pessoa ansiosa, muita gente estressada, muita gente depressiva. O celular ajudou isso, pai? Ah, ajudou, né? Porque você sabe que outro dia conversando com um amigo, o menino dele foi colocar uma caixa, ele falou: "Você tá vendo que não cabe essa caixa aí?" "Ah, então põe o senhor para mim." "Não, você vai pôr. Se você não conseguir colocar essa caixa, você vai voltar para o quebra-cabeça e vai sair do celular. Porque o celular não permite mais raciocínio. O quebra-cabeça que a gente tinha, a gente sabia o tamanho, quem ia pôr a pecinha. Você pega uma peça, você não sabe onde ele vai pôr. Você não tem questão de medida, de espaço, de tamanho." Então é aquela coisa que o Papa Francisco dizia, eu gostava muito dele, quando ele falava assim, a realidade é maior que a ideia. Eu preciso viver a realidade, não a ideia. E o tempo é melhor que o espaço. Tem muita gente que vive mais o espaço e não vive o tempo. Depois vai ficar lastimando, né? Quer dizer, eu ocupei espaço na minha vida ou na vida dos outros, mas não vivi o meu tempo. Uhum. João Paulo II falava, né? O nosso tempo é agora. Ele dizia, o meu tempo é agora. Depois vai passar meu tempo, virá outro. Mas esse é o meu tempo. Então são grandes homens, né, que a gente precisa aprender. Aí que eu estava falando, não é que você se torna influenciável, você vai buscando nessas pessoas realmente algo que vai se apropriando, são pessoas que encurtam o caminho para a gente, né? Hoje, por exemplo, já tem essa água com jarra. Olha quanta gente encurtou o caminho para a gente, né? Se nós fôssemos buscar lá na fonte, não é água pura, pode beber. Uhum. Só que tem gente oferecendo água não muito boa também, né? O senhor, como falou no início do programa, que dá atendimento, o conselheiro espiritual de várias equipes de Nossa Senhora, que é um movimento de espiritualidade conjugal, tem esse carisma, né, da busca da santidade conjugal. Que experiência que, quando o senhor entrou para esse movimento, que experiência de vida, de conviver com famílias, com casais, traz para a sua vida sacerdotal? É importante? É interessante, né? Se nós partimos para o princípio do padre Cafarel, para mim é um homem iluminadíssimo, e que ele uniu justamente as duas espiritualidades, do matrimônio e do padre, que é a mesma espiritualidade ele coloca, né? Quer dizer, é a mesma essência de justamente a nossa santidade. Buscamos a vida do amor. Eu busco a vida de amor, porque não pode ser sozinha, isolada. Tem que ter um presbitério, tem que ter as famílias que a gente convive, e o casal também se une para viver a santidade, viver o amor. Porque vamos trocar a palavra santidade por amor. Se duas pessoas não se amam, Vanderlei, não vão para frente, né? Quando a gente na missa, a gente faz o momento da epíclise, a gente fala, na verdade, Pai, vós sois fonte de toda a alegria, de toda a salvação. Santificai, pois, estas oferendas. O que é santificar? É derramar amor. Somente o amor que vai transformar o milagre da transubstanciação. E eu vou entender que a matéria ficou a mesma, mas o substantivo mudou. É como aqui, eu tenho uma xícara. Essa xícara é um substantivo, mas eu posso mudar o substantivo se eu quiser. Mas não vai deixar de ser a xícara, mas eu vou dar outro valor a ela. Foi aquilo que Jesus Cristo fez, né? Então, o matrimônio é isso também. Vocês vivem juntos, são diferentes, tem que ser diferentes, senão vocês se anulam. E casamento não é anulação de si mesmo, né? Eu conheço pessoas que, durante esses 35 anos que eu estou no tribunal, que se anularam. Não se amaram, não, se anularam, quer dizer, não teve troca, não teve diálogo, respeito, carinho. Então, como estando junto com a equipe de Nossa Senhora, a gente vê nos pontos concretos que você conhece, os pontos concretos de esforço, porque às vezes a maioria dos casais não vive os pontos concretos, estão fazendo o que aqui? É.
Porque se vocês não vivem o ponto concreto, o dever de sentar-se, principalmente, que não é discussão de relação, mas eu não sei se você estava num retiro que nós pregamos e que falava justamente isso. No dever de sentar-se, hoje diga para tua esposa ou para o teu esposo, o que eu preciso fazer para que você se sinta melhor? Sabe, é sair de si para poder ter essa empatia, senão fica o machismo, né? Eu sou o dono, eu faço, aí vive toda uma mentira, né? Então, eu vejo que é uma busca de amor, uma busca de santidade, ser transparente, e todo o movimento da equipe do Nossa Senhora, aliás, eu gostaria que isso se espalhasse cada vez mais, né? Não como fundamentalismo, mas um homem que foi marcado pelo Espírito Santo de Deus e iluminou muito a todos a vivenciarem de uma maneira santa. E o padre nesse meio, ou mesmo o acompanhante espiritual, a gente se beneficia muito, e muito. Eu vejo nos relacionamentos, né, quantos vêm conversar com a gente depois, quanta coisa boa a gente tira, né? E E tem a gente, convivência, né, familiar. às vezes continua na mesma coisa, né? Você sabe que É. às vezes a mesmice, mas a mesmice, eu como arroz e feijão a vida inteira. E eu vou começar a reclamar do arroz e feijão? Não, hoje é diferente o arroz e feijão, Uhum. né? Eu vou comer arroz e feijão talvez, né? Hoje ou amanhã, sei lá. Mas é o mesmo? Não, não é o mesmo. Então a gente não pode cair nessa rotina, né? A rotina faz o mal. Aí gera, acho que um espírito depressivo, ansioso. Não, não é bom. Uhum. E isso ajuda a mover seu coração e renovar sua vocação? Ah, não tenha dúvida, ajuda sim, ajuda muito. Porque a gente percebe que, como eu falava, no início eu era muito jovem, eu queria sair com jovens, né? Eu queria dar É. risada com eles, enfim. E tenho jovens que me procuram até hoje, pessoas que eu fiz o casamento, batizei os filhos, estou fazendo primeiro Eucaristia. Olha que coisa dinâmica isso, né? Bacana. E estando agora com as pessoas, com casais, a gente percebe o núcleo familiar, né? Porque a gente percebe que a família hoje já não é mais nuclear, infelizmente, né? Não é mais um núcleo. Isso que eu estava falando da geração Z, é próprio dessa geração. E não basta simplesmente criticar moralmente, a gente precisa articular, conversar, ver, sentir, refletir. Não basta simplesmente proibir, né? Então eu penso que isso está se tornando bastante interessante, a presença do padre na equipe e mesmo nos outros trabalhos. Por isso que a gente tem que estar estudando o tempo todo, né? Porque senão a gente fica no fundamentalismo, e a palavra não permite fundamentalismo. Ela é para pensar, né? E que conselho o senhor daria aos jovens hoje, né, que começa a sentir esse chamamento, esse chamado de Deus para uma vida religiosa? O que você falaria para esse jovem que está assistindo, que às vezes acorda, está lá com esse, né, como foi lá aquele caso lá em Santos, lá É interessante, né? É algo assim que você tem que ir procurando discernir com os sinais dos tempos. E também eu penso isso, né? O que você está escolhendo para a sua vida, o que você quer, você tem bem claro isso, né? Como que vai vivenciar? Porque tem muitas pessoas que às vezes acabam buscando o seminário por fuga. Eu penso que é um trabalho dificílimo para o reitor, porque tem pessoas, é como um caso de pedofilia, por exemplo, né? Eu nunca vi um padre ficar pedófilo, mas tem pedófilo virando padre aí. Isso é perigosíssimo. Então, aí que é a questão. Porque vai justamente num lugar que favorece. É. Então tem que ter não sei quantos olhos, né, para poder olhar acima da situação. Não no sentido de que você vai marginalizar o sujeito, coisa assim. Não, isso aí, se ele. O perverso, eu não sei se ele consegue mudar, mas tem elementos hoje da nossa maturação, do nosso crescimento, né? Porque nós temos toda uma situação genética, a gente vem de uma. A gente tem genes, somos herdados, né? Nós não estamos sozinhos. Eu gosto muito do Piaget. O Piaget ele fala que nós temos 3 dimensões, né? Que é. Ele vai falar no processo educacional, que para nós, para mim, eu penso isso no processo psicológico, que é assimilação, acomodação e adaptação. Então ele diz:
Assimilação é genética. Eu estou assimilado geneticamente. Acomodação, novas ideias, estudo, procuro, vou para frente, o QI vai aumentando, né? E adaptação, segundo eles, só os inteligentes se adaptam. Tem gente que não consegue se adaptar à nova geração. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar pensando no passado? Vai ficar resmungando? Eu tenho que ser padre hoje, nesse século, né? De acordo com aquilo que a história está exigindo de mim. Por isso que as diretrizes pastorais da CNBB e tudo mais aí para forçar. Então eu diria para um vocacionado, procura seu padre, vai falar com ele, fala por que você quer ser, que processo de conhecimento você tem, quem é esse Jesus para você, e assim por diante, né? E vai maturando, tem tantos anos, porque são 8 anos até chegar lá, né? Então esses 8 anos eu acredito que dá para pensar. Nesse período, padre, estamos no Natal, fala-se muito na palavra busca de paz, né? Só que no cenário atual, você liga a televisão, vê o jornal, tem um cenário de guerra, disputa de poder, violência, indiferença, né? Como falar para as pessoas sobre a esperança que o Natal representa? É isso. Porque para nós somos peregrinos de esperança, não da esperança, né? Veja, o Papa, ele nesse ano santo, ele colocou bem isso. Porque ser peregrinos da esperança, dá a impressão que você está buscando a esperança. E de esperança não sou gente de esperança. Então a esperança para nós passa a ser não uma ilusão, passa a ser uma realidade. Eu não vou perder minha esperança, porque eu sou um homem de esperança. Então eu vou colocar os meus pés na realidade, não na ideia, né? Porque ser peregrinos da esperança é a ideia, e ser peregrinos de esperança é a realidade. Você muda a realidade, porque para você não é uma utopia, é uma realidade. Então eu diria, se as pessoas continuam com poder, ganância, essa coisa, vai continuar a guerra, está faltando conhecimento da verdade, da paz. Jesus, quando chega no cenáculo, que as portas estão fechadas, qual a primeira palavra que ele diz? Shalom. Ele passa o lugar fechado, né? E shalom, para nós, não é somente paz, mas é confiança. Começa a confiar em você mais. Enfrenta a realidade, para de ser vítima do problema, sabe? Vai atrás, una-se, sempre com prudência, lógico. Como diz o próprio Jesus, a mansidão das pombas, a prudência da serpente. Senão também você vai virar. Quer dizer que se, uma hipótese, né? Se Jesus fisicamente se fizesse presente hoje no nosso planeta Terra, né? O que o senhor sente que ele falaria para esse povo tão, filhos matando pais, irmãos matando irmãos, o mundo tão de ponta cabeça virado, o que ele falaria para esse povo? Seria o extermínio, é coisa que ele não quer. Ele não quer exterminar ninguém, né? Que nem muita gente, Jesus vai voltar ao juízo final. Não, ele não quer exterminar ninguém. Ele mesmo dizia agora nesse período final do ano litúrgico, a gente dizia, vão acontecer guerras, torturas, brigas, mas ainda não será o fim. Ele diz né? Por quê? Porque há esperança ainda de mudança. Ele veio para que ninguém se perca. Agora, qual que é o nosso papel nisso, né? Tem tanta corrupção, tanta mentira. A gente também entra na corrupção às vezes aí, sabe? A gente fala de corrupto, mas a gente também, se não parar para pensar, quando você menos espera, você está buscando, querendo levar vantagem. A lei de Gerson, né? Gosta de levar vantagem em tudo. Então, eu penso assim, sabe, Wanderley, que nós precisamos continuar evangelizando, fazendo o nosso papel de uma maneira serena. O Freud, um dia, ele recebeu uma carta do Einstein, dizendo, por que da guerra? Tem uma carta belíssima do Freud para ele, por que da guerra? Porque a guerra o homem está em guerra interna, né? E o dia que você passa a estar em paz, eu passo a estar em paz, aí nós vamos gerar paz. Porque haverá empatia, compreensão. Será que é utopia isso? Não pode ser. Chegando, padre, já na reta final do nosso podcast, eu queria, assim, colocar alguma coisa específica do Natal
Como é que o Natal pode reacender em nós, né? Nós que estamos assistindo, eu, eh, a Regina Carvajal, que está aqui prestigiando o nosso podcast, eh, como o Natal pode reacender em nós o sentido da compaixão, do perdão, da reconciliação e do amor ao próximo? Eu diria, de uma maneira assim muito simples, é o amor. Mas o amor ágape, esse amor que vem de Deus, não é o amor eros e nem o filia, mas segundo os gregos, né? Mas o amor ágape, se me deixar-me envolver nesse amor que o Espírito Santo de Deus nos dá. Ele é o Paráclito. Ele sabe o que ele tem, o que ele pede para nós, né? Então, fazer essa experiência de vida, de ressurreição, porque as pessoas, às vezes, elas acreditam na ressurreição porque está escrito. Não, você tem que fazer a experiência de ressurreição, de ser uma pessoa livre, de ser uma pessoa fraterna, que sabe trabalhar as suas diferenças sem culpa. As pessoas têm um superego muito rígido, elas não se perdoam com facilidade, não. E também, por não se perdoarem, elas não perdoam os outros. E parece que no Evangelho de Mateus diz, perdoai, né, para que você seja perdoado também. Assim como... O Pai Nosso diz, perdoai aliás, as nossas ofensas. assim como nós perdoamos, quer dizer, há uma condição. Se eu não perdoo, também é sinal que eu estou fechado em mim mesmo, né? Não é que é a condição de Deus. Se eu não perdoo você, é sinal que eu não estou amando. Como que eu vou me sentir perdoado? E se eu não amo, eu vou querer vingança, eu vou querer destruir você. Porque no fundo é a imagem minha. Eu, por exemplo, agora não me vejo. Eu não estou conseguindo me ver, a não ser meus gestos. Mas o meu rosto, o meu semblante, eu estou vendo você. Então, e como eu vejo você, é a minha sinapse, né? Eu vejo aqui atrás no óptico. Então, como que eu vou ver? Vai depender da minha mente. Se a minha mente é poluída, coisa assim, eu vou ver coisa errada só em você, porque no fundo é meu. Né? Então, e quando a gente não gosta das nossas imagens, a gente quebra todos os espelhos que estão por aí, são as pessoas, né? A gente destrói. Então, a melhor maneira, eu diria assim, é entrar na vida da pessoa e buscar por que ela está agindo desse jeito. Então, eu fui fazer psicologia justamente para poder entender por que aquela pessoa era resistente, reincidiva, por que ela vivia o tempo todo fazendo isso. Então, ela tinha elementos cristalizados dentro dela que precisavam ser trabalhados. Então, eu acho que esse acho não é uma força de expressão, não é um achismo. O que nós precisamos fazer? O processo do autoconhecimento, da busca de si, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero, que elementos eu trago na minha existência. E o Natal é esse momento da gente pensar tudo isso, pensar em família, e independente do aspecto externo, que isso vai ter mesmo, né, não adianta, mas não se perder nele. Quer dizer, imagino dessa forma. Como que é celebrar o Natal com a comunidade da Igreja de São Paulo Apóstolo? Existe algum momento dessa festa de uma maneira diferente lá na sua comunidade? Normalmente, quando eu criei isso desde que eu estou lá, vai fazer 13 anos, quando entra na hora do Menino Jesus, né, que Noite Feliz, quando a gente canta, eu quero uma criança. E eu pego e ergo essa criança, né, no sentido de dizer, ainda há vida, há esperança ainda. Não pego uma imagem, né, a imagenzinha do Menino Jesus, ela não está lá no presépio, né, nós estamos esperando nascer, mas essa é a concretude do amor. Então, Interessante. eu faço isso, mostro para a comunidade, todo mundo, a gente faz uma pequena explicação, aplaude, quer dizer, a vida vai continuar. Isso, quando a vida continua, é sinal de esperança para todos nós. Fechando as minhas perguntas, padre, o que não pode faltar no Natal de um cristão? Podia dizer, não pode faltar amor, né? Parece que eu sou enfático nessa palavra, não pode faltar amor. Porque onde há amor, como diz o hino de Paulo, né? O amor é paciente, tudo compreende, tudo suporta, não é ciumento, não se pavoneia, não se incha de orgulho, mas o amor que vem de Deus. Se tiver amor, nós vamos entender o outro, vamos nos entender principalmente. Por isso que Deus é enfático, né? Amar a Ele com toda a força, com todo entendimento. Porque se eu não amo o amor, Francisco de Assis, né, que idealizou o presépio, como todos nós sabemos, ele quis justamente para a gente poder visualizar e pensar nesse amor encarnado, porque o amor não era amado.
Ele vivia cantando nas ruas de Assis, né? O amor não é amado, é preciso voltar ao amor. Porque se o amor não é amado, como que nós vamos amar, né? Se eu não amo Jesus, como que eu vou amar você? Uhum. Eu vou ver em você o meu ego, né? É. E vou achar que você tem que ser igual a mim. Uhum. E aí vai ser triste. O padre, olhando agora para essa câmera, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está assistindo o podcast, para as famílias, para todos que vão aí ter o Natal 2025 na próxima semana. Que mensagem o senhor deixaria, né? E qual que é a oração, o desejo que o senhor deixa para Sorocaba, para o Brasil, neste tempo? Então, fica à vontade para... Então, muito obrigado mais uma vez, viu, Wanderley, pelo carinho. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para a realidade do reino em nosso meio. Então, portanto, Jesus convida você a viver a realidade do seu reino, e o reino dele não é um espaço geográfico que você conquista, mas é um estado de vida que ele te dá, para que você conquiste a sua existência, a sua realidade. Então, peço a Deus que, através dos ensinamentos da palavra de Paulo, principalmente, que é o nosso padroeiro lá na nossa paróquia, quando ele escreve a Tito, ele vai dizer, como eu dizia há pouco, a graça de Deus se manifestou e com ela vem a salvação. E essa graça nos ensina a viver nesse mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Isso é fundamental. Sem equilíbrio, nós ficamos, lógico, óbvio, desequilibrados. Sem justiça, não há realidade do reino. E, portanto, sem piedade, sem uma verdadeira espiritualidade, a gente vai cobrar dos outros aquilo que não deveria cobrar. Então, que nós tenhamos um Feliz Natal, que Jesus na sua vida seja amor, luz e verdade. Que Deus os abençoe. Feliz Natal. É isso aí. Nós queremos agradecer, enfatizar aí o nosso agradecimento, a gratidão ao padre Paulo Roberto Gonzalez por essa belíssima manifestação de amor, manifestação de fé, do seu sim que ele deu na sua vocação para Jesus. E queremos, ao encerrar esse podcast, em nome da diretoria da ADCE, desejar a todos vocês, suas famílias, um santo e feliz Natal, que o menino Jesus, como disse o padre Paulo, no simbolismo de levantar uma criança, também levante aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver assistindo, também levante o menino Jesus para que haja um santo e feliz Natal. Compartilhe o nosso podcast, deixe lá seu like, manda aos seus amigos, porque o que nós podemos fazer como participantes do canal da DCE é também beber dessa água que foi esse podcast, mas também partilhar como um presente. Às vezes você vai no shopping, procura lá um presente, uma camisa, um sapato, alguém para dar para alguém, e acaba ficando na prateleira. Mas se você leva conhecimento, formação, a espiritualidade, aquilo vai ficar eternamente na vida dessa pessoa, jamais vai estragar, jamais vai apodrecer. Então, participe aí do canal da DCE e que o ano que vem, em 2026, vocês continuem conosco, tá bom? Então, um santo e feliz Natal, até, muito obrigado. Empresa não é só número. Empresa não é guerra. Empresa
empresa tem a ver com pessoas. Empresa tem que servir ao ser humano. Vamos juntos fazer o que é certo e construir empresas melhores para um mundo melhor. Isso inclui você, seus filhos e netos. Você pode contribuir, empresário, empreendedor e dirigente. Siga o exemplo dos que lutam por uma sociedade mais igualitária. Em 1891, a sociedade vivia a Revolução Industrial e experimentava a incerteza entre o capitalismo, que privilegiava a liberdade, mas começava a mostrar desigualdades, e o socialismo, que buscava a igualdade, mas usurpava a liberdade. Nesse contexto, empresários católicos começam a debater mudanças necessárias, respondendo à encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Em 1931, na Bélgica, é fundada a UNEAPAC, União Internacional das Associações de Dirigentes Cristãos de Empresa. A UNEAPAC foi a primeira entidade no mundo a debater e a promover a responsabilidade social no mundo dos negócios. Hoje, está presente em mais de 35 países no mundo. São mais de 20 mil líderes empresariais extremamente ativos em diversos setores da economia. Em 1961, chega ao Brasil pelas mãos de empresários paulistas como a DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Rapidamente, se espalha por vários estados e hoje reúne mais de 3 mil associados no Brasil. O objetivo da DCE é formar líderes comprometidos com o ensinamento social cristão, para que suas decisões sejam baseadas nos valores humanos, essenciais para a geração de riqueza econômica e social, e para a sustentabilidade dos negócios. A DCE realiza atividades por todo o país: congresso, fóruns de debates,